água às talhas, e eles lhe encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e porquanto já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Irmão, Jesus está numa festa de casamento. Há uma festa em Caná da Galileia, uma cidade pequena, perto de Nazaré, uma vila, um vilarejo, 500 a 2.000 pessoas, não se sabe ao certo. Uma festa em que, quando havia um casamento, era comum na tradição judaica 7 dias de festa. E havia muitas comidas e bebidas preparadas pelos pais. E o vinho era um alimento, era uma bebida ali muito central, era a única bebida que era servido. E o vinho aqui nas Escrituras representa a alegria, celebração. Então eles iam celebrar esta festa. E nós vemos aqui que Jesus, então, ele é convidado. E ele começa os primeiros sinais, dá os primeiros princípios do seu ministério em um casamento. A Bíblia lá em Gênesis começa com um casamento, Adão e Eva. E Jesus retoma a história da redenção humana em um casamento. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Onde a alegria acaba, o vinho acaba, a graça de Deus começa. Quero te convidar a deixar a sua Bíblia aberta. Se você não tem uma Bíblia de papel, vou te falar para na saída, falar para os irmãos da recepção, que você não tem nenhuma Bíblia na sua casa, e nós vamos no próximo culto arrumar uma para você. Não sou contra as Bíblias digitais, mas elas dispersam a nossa atenção, porque às vezes entra uma ligação, uma mensagem, e na Bíblia de papel a gente vai tendo familiaridade com as Escrituras. Então Jesus está em Caná, uma pequena aldeia, vai ter um casamento, ele é convidado, e a Bíblia começa dizendo assim, 3 dias depois. Toda vez que a Bíblia trouxer números, fique muito atentos, não é por acaso, não é do nada. E 3 dias depois aqui não significa no 3º dia. Nós temos que entender o livro de João. João, lá no capítulo 1, do verso 19 ao 28, vai falar do 1º dia. Onde João Batista, não o João do autor do livro, João Batista, dá testemunhos do Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Depois João 29 a 34, no capítulo 1, vai falar do 2º dia, onde João Batista reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus. João, o autor do livro, segue em capítulo 1, 35 a 42, descrevendo o 3º dia, que Jesus chama os primeiros discípulos, André, o próprio João, autor do livro, e Pedro. E depois ele segue falando do 4º dia, que está lá no capítulo 1, verso 43 e 51, onde Jesus chama Filipe e Natanael. Daí nós vamos para o capítulo 2, onde ele diz 3 dias depois. 3 dias depois do 4º dia. Portanto, o 7º dia. Lembra que eu disse que no Éden tudo começa com um casamento? Deus cria o homem no 6º dia. O 7º dia é o dia perfeito. Deus então está aqui no 7º dia, trabalhando com a vida do seu filho em um casamento, para fazer uma nova aliança conosco para o dia perfeito, para o trabalhar depois da redenção do homem. Então aqui, 7º dia, há um casamento. 7º dia em Gênesis, Deus descansa. Não que Deus não faz nada, Deus celebra a perfeição de sua criação. Então Jesus, ele é agora o novo Criador. Ele é o novo que está celebrando o casamento, não mais aquele primeiro casamento onde Adão estava.
E por que então João não diz 7º dia? Porque ele poderia ter dito no 7º dia. Porque o número 3 também tem uma simbologia. Vocês estão comigo? Amém? O número 3 também tem uma simbologia. 3 dias, Jonas na boca do peixe. 3 dias, Jesus para ressuscitar. 3 dias, o profeta Oséias disse que haveria a transformação e a vivificação do povo. Então, 3 é um número simbólico. E ele diz 3 dias depois. Tudo bem? Todos comigo? Então, esse 3º dia vai falar de um dia de restauração, de um dia de coisas novas, um dia de que haveria mudança, que não seria como um dia qualquer, e que a glória do Senhor vai então começar a ser revelada. E aqueles dias anteriores, do 1º ao 4º, foram dias de preparação. O Senhor estava sendo preparado. Os discípulos estavam sendo preparados para que ele pudesse dar, então, os seus primeiros sinais. Talvez você esteja vivendo esse tempo de espera, preparando o casamento, preparando-se para um trabalho, preparando-se para algo que você deseja do Senhor. E eu quero te dizer que o 3º dia virá, o dia depois virá, para que a obra seja completa na sua vida. Deus não se atrasa, Deus não se confunde no tempo, Deus amadurece o tempo, Deus nos prepara para o tempo certo. E essas bodas vão nos ensinar isso. Lá no verso 1 e 2, continuando, vai dizer assim: houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Veja que Jesus foi convidado. Jesus não estava passando e alguém chamou ele. Jesus não estava ali porque ele era parente e tinha que estar. Jesus foi convidado para estar. Quando Deus celebrou o casamento, preparou para Adão uma mulher, que foi Eva. Adão vivia de uma alegria genuína, de uma paz perfeita, de um tempo de celebração. Adão vivia de uma comunhão perfeita com o Senhor. Mas o pecado veio e Adão caiu. E Adão abandonou, não vigiou, não honrou a sua esposa. Adão não cuidou dela. A intimidade foi quebrada. A alegria acabou. Veio a vergonha, veio o medo, veio o afastamento do Senhor. Então Jesus volta para esse casamento como convidado, para dizer: eu não sou o Adão, eu sou o novo noivo. Eu sou o novo noivo perfeito. Eu sou aquele que honra a sua noiva. Eu sou aquele que cuida da sua noiva. Eu sou aquele que protege, que espera por ela. E ele diz: igreja, você é a minha noiva. Você é a minha amada. Você é o meu povo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o seu povo. E esse novo noivo agora ele quer fazer um casamento conosco. E ele é convidado. E ele está no lugar certo. E agora eu quero te perguntar: você está pronto para esse convite? Você está pronto para dizer: Jesus, eu sou a noiva, eu sou a sua noiva? Qual seria a música do casamento, Michele? Se ele estivesse entrando aqui, nós, a noiva, esperando, ansiosa por ele. E eu fiquei imaginando, se eu soubesse cantar, eu até cantaria algumas aqui, porque eu fiquei imaginando várias. Mas o fato é que Jesus, ele está atrás da sua noiva. Ele está cuidando da sua noiva, ele está ansioso por ela. Mas ele espera. Ele já disse o sim na cruz, mas ele espera que você aceite o sim. Ele espera que você confirme o sim. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você tem abrido a porta? Você tem ouvido a voz do Senhor te chamando? Porque Ele fala. Não pense que Ele não está falando, talvez você só não está ouvindo. A porta está fechada e você não está escutando o Senhor falar.
Mas Ele está dizendo, eu já te falei sim, eu já paguei o preço pela sua vida, por amor, eu já paguei o preço na cruz. Aceita o meu sim. Ele quer fazer uma nova aliança com você. Uma aliança não com aquele Adão cheio de pecados, que rejeita a sua noiva. Que quando vem a visita do Senhor, coloca a culpa e o julgamento nela. Jesus não é esse Adão. Jesus é de um amor genuíno, perfeito. Ele só está esperando que você diga, eis-me aqui. Sim, eu aceito. Quando vai ter um casamento, o pastor pergunta para o noivo se ele aceita a noiva, né? Quantos aqui são casados? Se a noiva aceita o noivo, então eu preciso te perguntar, você aceita Jesus como o seu noivo? Irmãos, parece piada, brincadeirinha, mas é sério. Às vezes a gente fica aí, só escuta. A gente aprende a ter tantas regras, tanta doutrina, tanta teologia, que a gente esquece do mais simples. De dizer, Senhor, sim, eis-me aqui, ó Senhor, eu tiro os sapatos. Eu estou limpa, eu preciso estar na Tua presença, Senhor. Eu não tenho nada, de mim nada se aproveita. Não são roupas, não são carros, não são casas, não são terras. É o meu coração que tem que dizer sim para o Senhor. É o meu coração que tem que estar no Senhor. É o seu coração que Ele quer. Ele não precisa dos seus bens, da sua riqueza. Os dízimos nós fazemos aqui porque há uma casa para ser mantida, mas o Senhor não precisa de nada disso. O Senhor é o dono do ouro, da prata, de todas as coisas. Ele provê o que Ele quiser em um sopro. Mas Ele quer o seu coração, e o seu coração Ele não violenta. Ele não arromba a porta. Ele não é um ladrão que vem para roubar e matar e destruir. Ele é o Senhor que vem para trazer vida, e vida eterna, e vida em abundância. Ele não é o Adão que vem para enganar, mentir ou sair da responsabilidade. Ele vem para ter você com Ele. Mas Ele espera que você aceite o sim. Que você o convide para a sua casa, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida. E quando você convida, aquele lugar de vergonha não existe mais. Ele é limpo. O lugar de medo vai dando lugar à coragem. Vai dando lugar à ousadia no Senhor. Mudanças vão começando a acontecer. E lá no verso 3, o texto segue. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Maria foi aonde? Falar com Jesus. Ela podia ter ido falar com o noivo, com o mestre-sala, com o pai do noivo, que devia estar pagando a festa, ou o pai da noiva, não sei. Não, ela foi no lugar certo. No único lugar que ela poderia ter ido. Mas ele só era o convidado. Mas esse vinho aqui, irmãos, representa a alegria, a celebração, e a alegria acabou. Estava acabando a festa, estava acabando a celebração. Aquele casamento que começava tão bem, estava ruindo. Estava prestes a desmoronar, e a vergonha daquela família ser conhecida em toda Caná. Então ela vai e diz, acabou o vinho. Ela não disse assim, está acabando. Ela disse, acabou. Não tem mais recurso, não tem mais jeito. Acabou o vinho. Aquele vinho foi produzido por mãos humanas. Foi plantado, foi uma uva plantada, colhida, foi fermentado. Estava lá, foi preparado por aquela família. Talvez há muitos dias eles estavam guardando os recursos para ter aquele vinho. Aquele vinho parecia bom. O mestre-sala, no texto que nós lemos, reconhece. É um vinho muito bom. Era um vinho de qualidade. O vinho aqui representava um certo poder, um status daquelas famílias. Mas aquele vinho era limitado. Aquele vinho era e seria insuficiente. Aquele vinho representa a alegria do mundo, a alegria das nossas coisas. Sabe os projetos que começam, que você começa muito bem, que você está muito animado, você faz até um planejamento e de repente você começa a ver. E a alegria vai acabando, a frustração vai chegando,
a decepção vai tomando conta. O emprego que você começa muito bem. E que bom, eu estou no melhor lugar. Daí vem a primeira bronca. Não era tão bom assim. O casamento que você começa e o primeiro amor, e um olha para o outro e parece que vai pegar fogo. E de repente você quer colocar fogo no outro. E o negócio vai acabando. E os filhos que você fala assim, nossa, quando era pequeno eu podia ter comido, eu queria ter comer, agora por que eu não comi? Né? Quando a gente é mãe, às vezes a gente fala, não, parece que essa criança é tão minha que eu quero ela só pra mim. Depois você fala, nossa, eu devia ter comido. Porque dá tanto trabalho. As coisas do mundo, a nossa vida muitas vezes é como esse vinho. Começa muito bem e vai se acabando. Então Maria faz a única coisa que ela poderia ter feito. Ela reconhece que acabou, não tinha mais. E ela vai em Jesus. E ela vai em Jesus e ela diz, olha, acabou. E a gente vai ver que a resposta dele não foi tão boa. Quando o vinho acaba, é como a nossa alegria quando acaba. E às vezes a gente vai para Jesus e fala para Jesus, mas a gente não persevera. A gente quer resolver porque o vinho acaba, mas a nossa força não. Ali Maria está demonstrando que acabou o vinho e acabou a força. Não tinha mais o que fazer, ela se rendeu ao seu filho. Ela disse, acabou, acabou. Não tem outro jeito. Às vezes, as nossas vidas, as coisas dão errado e a gente diz acabou. Mas a gente quer dar um jeito de resolver. A gente ainda quer tentar porque a gente acha que a gente é muito bom. A gente pede ajuda para o colega que muitas vezes não está na palavra do Senhor. E dá um conselho errado. Salomão, o homem mais rico, mais poderoso que já existiu em toda a terra. Esses dias eu vi os pesquisadores fazendo a conta que ele era 3 vezes mais rico que o Elon Musk, que é o homem mais rico na terra hoje, com uma fortuna avaliada em 3 bilhões. Salomão, o homem mais rico que podia ter tudo o que quisesse, declara assim, tudo era vaidade e proveito nenhum havia. A alegria do mundo é passageira, a alegria do mundo acaba, a alegria do mundo produz vergonha, produz vazio, produz desespero. Ela é momentânea, ela é limitada. E quando o vinho acaba, nós precisamos aprender a ir para Jesus. Quando a alegria acaba, nós precisamos aprender a ir para Jesus. Talvez você chegue aqui hoje sem alegria, olhando para a sua vida e dizendo, Senhor, não tenho mais nada. Não sei nem por que eu vim aqui. Eu vim porque a irmã me chamou e eu fiquei com vergonha de falar não. Ela já me chamou tantas vezes. Eu vim porque aqui é meu último recurso. Se você está dizendo isso hoje, eu vim porque aqui é meu último recurso, você veio para o lugar certo. Não porque é esta casa, não. Porque Jesus é o seu último recurso. Porque Jesus é o primeiro recurso, o recurso certo, que é capaz de restaurar todas as coisas, de colocar tudo no lugar, mesmo quando tudo pareça confuso e bagunçado. Você precisa reconhecer que tudo acabou, porque Jesus não compete com as coisas do mundo. A graça dele não compete com a alegria do mundo. A graça dele não é completada com a alegria do mundo. A graça dele não é substituída pela alegria do mundo. Então Maria, se tivesse dito assim, Jesus, há um pouco de vinho, vá lá e faça mais. Ele não teria feito, porque as coisas de Deus não se misturam com a nossa. Nós temos que ser esvaziados para Cristo entrar. Nós temos que ser limpos para Cristo tomar conta de nós e fazer a obra dele. Onde a alegria humana acaba, a graça divina encontra prazer para estar. Onde os seus recursos terminam, Deus encontra lugar para fazer os recursos dele germinar. Onde a sua força falha, Deus encontra lugar para te fazer forte, para se manifestar. Se o seu vinho acabou, declare para Jesus hoje, Senhor, eu não tenho mais nada, eu não tenho recursos. Senhor, eu estou aqui, vazio, clamando por Ti, que é o meu recurso. Se o seu casamento, meu irmão, parece que não tem mais jeito, se o primeiro amor acabou, declare para o Senhor hoje,
que você quer de volta. Aquilo que o tempo roubou, aquilo que a alegria do mundo consumiu. Que você quer de volta o sobrenatural e o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Vá até Jesus hoje e reconheça: Senhor, o meu vinho acabou nesta área. As minhas finanças estão uma bagunça. O meu emprego não está bom. A minha vida com o Senhor está péssima. Declare para o Senhor onde o seu vinho acabou. Onde você quer que Ele entre com provisão. Onde você quer que Ele seja o Senhor. Porque às vezes a gente tem área de estimação. A gente entrega uma porção de coisas para o Senhor, mas tem umas coisinhas que a gente fala: aqui não. Aqui, ó, é meu quarto secreto. Aqui, esse aqui não. Você pode comer todos os doces, mas esse aqui não. Esse aqui é meu. Você pode ir em todos os lugares da minha casa, mas no meu carro não. Com Jesus é tudo ou nada. Ou é como Maria, acabou tudo, ou Ele não entra. Ele fica esperando você abrir a porta. Daí o capítulo continua no verso 4. Olha o que Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher aqui, irmãos, não é um desrespeito. É uma terminação muito usada no antigo, naquela época judaica. Como se a gente dissesse hoje assim: moça, rapaz, senhora. Né? Então é só uma expressão. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Jesus não está sendo desrespeitoso com a sua mãe. Ele está dizendo assim: eu não sou movido por circunstâncias humanas. Minha hora não é chegada. Há um Pai no céu que me conhece. Há um Pai no céu que controla a minha vida. Sabe, irmãos, quantas vezes nós somos controlados por circunstâncias externas. Nós ficamos olhando no WhatsApp de 5 em 5 minutos. Nós vivemos no modo urgência. Nossa mente está sempre ligada, com medo de que aconteça alguma coisa. Às vezes você está aqui, com toda a sua família. Mesmo assim, você está olhando no WhatsApp. Porque você habituou a ficar com a sua mente em vigília. Mas você não abre a Bíblia o dia todo para ficar em vigília. Quantas vezes, eu não estou falando da sua vida não, estou falando da minha, inclusive, porque toda vez que o Senhor me traz até aqui, primeiro Ele bate em mim. Um filho fica doente. Primeiro a gente vai ao médico. Por que a gente não ora? Não estou falando que não tem que ir no médico. Mas por que primeiro a gente não ora? Para entender se é espiritual, para pedir um direcionamento de qual médico ir. A gente recebe uma notícia ruim no WhatsApp, a gente liga para o colega. Por que a gente não ora? O cano de água estoura. Por que a gente não ora? Pedindo graça, paciência. O marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Por que a gente não ora? São as coisas simples que mostram o nosso comprometimento com o Senhor. São nos detalhes que o Senhor traça em nós o caráter dEle. São nos detalhes que Ele mostra que a nossa vida não pode ser regida pelas coisas humanas, pelas coisas circunstanciais, mas sim que tem que estar no controle disso, no controle dEle, que Ele tem um tempo perfeito para cada coisa. Tem coisas na minha vida que eu oro há 15 anos, 12 anos, 2 especificamente, mas não é no meu tempo, é no tempo do Senhor, porque há um tempo de preparação. Bom seria se todo o tempo de preparação fosse 4 dias, às vezes são 4 anos, às vezes são 40. O povo precisou ficar 40 anos no deserto, porque não entendeu a mensagem de obediência. Deus está te preparando. Se não chegou ainda o tempo certo, você precisa ser preparado. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente. O Senhor está trabalhando. Ele não perdeu o tempo, Ele continua no controle. E Ele sabe a hora que você aguenta aquilo. Que você está pronto para a mudança. Então o Senhor diz a ela: mulher, meu Pai sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim, Jesus ainda age.
Porque Ele se importa conosco. Porque ao falar com o Pai o autoriza a agir para vir em socorro àquele casamento, para vir em socorro àquela família, para que demonstrasse que é possível deixar a alegria do mundo para experimentar a alegria de Deus, para experimentar a alegria de uma vida nova, de uma aliança nova. Filipenses 2 diz: Ele a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Jesus obedeceu, dizendo que não podia agir, depois obedeceu agindo porque Deus determinou. Às vezes a gente só ora depois que já aconteceu, fica bravo com Deus, fica revoltado. Mas a gente não se humilhou antes, não se esvaziou antes, não buscou antes. E Jesus age então. E Ele começa a mostrar que há um novo de Deus, que a sua dependência produz frutos, produz transformação. E Maria então, ela não reclama. Maria no verso 5, ela não tenta barganhar com Deus. Ela não tenta convencer Jesus, ela não fica lá fazendo um agrado. Ela só diz assim aos serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. Quantas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade? Maria dá aqui uma declaração de fé. Ela não sabia se Ele ia fazer. Ela não sabia o que Ele ia fazer, como Ele ia fazer. A princípio a resposta parecia negativa. Que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Se eu respondesse isso para você, provavelmente você falaria: olha, o favor que eu pedi para ela, ela não vai fazer. Mas Maria crê. E ela não diz assim: faça mais ou menos o que Ele disser. Olha, se Ele te falar alguma coisa muito assim absurda, você me avisa, tá? Que daí eu vou lá conversar com Ele. Ela não faz isso. Ela só diz assim: faça tudo que Ele vos disser. O Senhor está te dizendo: faça tudo. Você está pronto? Você está pronto para ir e fazer tudo o que o Senhor te disser? As coisas de Deus não dá para ser mais ou menos. Eu vou só até aqui. Depois o Senhor vai, tá? Com Deus é tudo ou nada. Quando eu li esse texto, eu percebi que quando a gente quer ter intimidade, quando a gente quer avançar com o Senhor, a gente tem que ser radical. É tudo ou nada. Não tem mais ou menos. É 8 ou 80. É tudo para o Senhor ou não é dele. Ou eu amo totalmente Ele ou eu não amo. Com Deus não há barganha, não há jeitinho, não há negociação. Ele nos prepara, Ele nos molda, Ele nos ama, mas Ele nos quer para Ele, do jeito dele. E Maria dá uma declaração de fé então. Ela só diz: olha, faça tudo. Ela foi ao lugar certo, ela pediu e então ela descansa. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem é descansar na fé. Principalmente quando você está orando por algo difícil. Por algo que parece confuso. Que parece que não há luz, que não há saída. Que você ora e o negócio não sai do lugar. E a batalha não é vencida e as coisas não se movem. Aqui o milagre aconteceu rápido. Mas às vezes o milagre demora. E demora muito. Mas é preciso aprender a descansar. É preciso treinar nas pequenas coisas. Nas pequeninas. Para aprender a descansar nas grandes. Para aprender a confiar e entregar: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Os tempos estão difíceis. A política está difícil. O agro está difícil. O comércio está difícil. A reforma tributária está difícil. Se nós começarmos a olhar só para o difícil, nós enlouqueceremos. Mas nós temos que entender que há um Deus que cuida de nós. E nele nós podemos descansar, porque Ele é um Deus que transformou o vinho que acabou, que era a alegria do mundo, em vinho novo, em alegria nova, em fonte de vida nova. E é nesse Deus que nós temos que confiar e nos apegar. Para Jesus voltar, tudo tem que piorar. Então vai piorar.
Mas nós somos o seu povo, povo amado, povo predileto, povo escolhido, povo chamado. Quantos aqui creem que são escolhidos do Senhor? Quantos aqui creem que haverá um lugar na vida eterna ao lado do Senhor? Quantos creem que o seu nome está no livro da vida? Ai, que amém fraco. De novo, quantos creem? Amém. Irmãos, descansa. Nós temos que ser como Maria, de uma fé que não barganha com Deus, de uma fé que descansa, de uma fé que é renovada. E daí ela segue no verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Quantas talhas? 6. Do que elas eram? Pedra. Quando tem número na Bíblia, o que a gente faz? Presta atenção. 6 talhas. 6 indica número de homem, o dia que o homem foi formado. Lembra de Gênesis? Lembra do casamento? Lembra do 6º dia, do 7º dia? Um dia a menos, 6, o dia que o homem foi formado. Dia da incompletude. Não havia perfeição ainda. 6 talhas. Talhas de pedra. Pedra aqui significa dureza, frieza. 6 talhas de purificação, representando a lei dos judeus. Quem está comigo? Homem, pedra, lei. Jesus veio para tirar o coração de pedra que nós temos e colocar um coração de carne. Jesus veio para fazer a transformação por completo. Jesus podia ter pegado os recipientes que estavam os vinhos, sim ou não? Sim, mas ele escolheu as talhas, 6 talhas. Mandou então os serventes colocarem água para purificação. E no caminho, aquelas talhas passaram pelo milagre. Ninguém viu, o sobrenatural aconteceu. Nós somos imperfeitos, incompletos, e o Senhor quer fazer a mesma transformação em nós. Quer tirar o rigor da lei que há em nós, das regras que nós carregamos, das orações repetidas que nós fazemos, do que nós fazemos por obrigação. Às vezes você vem aqui, muitas vezes você até serve na obra, mas você está vazio. O seu coração está de pedra, está endurecido. O Senhor prefere o seu coração quebrantado para Ele. Mesmo que você ainda não sirva, mas que você esteja sendo quebrantado, que as águas estejam te enchendo para que você seja purificado. E aí então Ele vai fazer o milagre da transformação na sua vida. Não dá para fazer o milagre em odres velhos. Aquele vinho acabou e com ele os odres se foram. É preciso então passar pela água da purificação, para que a pedra saia de nós, a dureza, a falta de perdão, o egoísmo, o egocentrismo, ou como a gente é egoísta e egocêntrico. Para que as nossas regras sejam quebradas, para que a graça do Senhor nos alcance. Esse povo vivia por regras. Deus não veio, Jesus não veio para acabar com a lei, mas Ele veio para que a lei se cumpra debaixo da graça. Nós não mais somos alcançados porque merecemos, porque fazemos obras. Nós somos alcançados porque o Senhor nos ama, porque a graça dEle nos alcança, mas Ele quer que a gente esteja vazio, para que Ele coloque a água, para que a gente seja purificado, e então o milagre aconteça no secreto. Aquele vinho, ele podia ter feito assim: água vire vinho, mas não. No caminho, enquanto os serventes levavam as talhas, o mestre Sala, que teve no caminho água, recebe vinho. A nossa vida é assim com Deus. As coisas acontecem no secreto. Quando você vê, aconteceu. Quando a gente está orando, a visão vem, a revelação vem, o sobrenatural desce, o extraordinário acontece, mas você precisa estar vazio, para que o Senhor te encha, para que haja a transformação. E Jesus então, Ele não muda só uma substância momentânea, Ele muda um propósito, Ele muda a sua história de vida, Ele muda todo o contexto.
Se Jesus entrar no seu casamento, Ele não vai mudar só o seu casamento. Ele vai mudar os seus filhos, as pessoas que estão à sua volta. Gerações serão alcançadas, porque o Senhor é um Deus de propósitos. O Senhor é um Deus de projetos, de alvos. O Senhor não é um Deus de substâncias, porque Ele podia só ter transformado aquela água. Mas olha o que acontece lá no verso 11. Ele diz, os discípulos creram nele. O Senhor faz as coisas para que a glória dele seja resplandecida de tempos em tempos, de geração em geração. E o Senhor então vai transformando, e Ele quer transformar a sua vida hoje. Tirar toda a talha de pedra para colocar um coração de carne. Você crê nisso? Você crê que é possível passar por essa transformação? Que você anseia por isso? Eu quero declarar que essa transformação aconteça na sua vida por completo. Que você experimente do sobrenatural. Que hoje o extraordinário do Senhor esteja acontecendo aí, porque nada é por mim, é tudo pelo Senhor. E Ele já sabe o que você veio buscar, e Ele já sabe o que estava vazio e precisa ser preenchido. Ele sabe o que você está entregando para Ele agora. E Ele está dizendo, eu estou aqui, sou eu quem faço, sou eu que mudo a sua história. Não é homens, não são pessoas. Não é você pela sua força, sou eu que mudo a sua história nesta noite, amém? E no verso 9, o mestre Sala, então, ele experimenta daquela água que fora transformada em vinho. E ele diz, você guardou o vinho bom até o final. Quando Deus faz, é muito melhor. Ele podia só ter feito um vinho, sim ou não? Sim, mas Ele fez o melhor. Deus não faz mais ou menos. Quando é Deus quem faz, é muito melhor do que você pode pedir, do que você pode imaginar, do que você pode sonhar. Porque Deus não transforma só o que você pede, ou porque você pede. Ele transforma porque a obra dele é perfeita. A boa vontade dele é perfeita e agradável. E mais ainda, além dele guardar o vinho bom, ele encheu as 6 talhas. Havia abundância naquele lugar. O Senhor faz tudo completo e abundante. Quando Ele transforma, é sempre para surpreender, é sempre para sobrar, para dar, para abundar, porque a glória dEle não alcança só você, ela quer alcançar todo mundo que está à sua volta. Deus quer transformar a sua vida hoje. Ele quer que aquele vinho do mundo, que a alegria do mundo, que talvez não acabou, mas vai acabar, seja transformada pela alegria eterna do Espírito Santo. O bom vinho é o Espírito Santo na sua vida. Aquele que é superior em qualidade, que é abundante em quantidade, que é inesgotável em provisão, que é transformador em natureza, que não faz nada com remendos, mas que cria tudo novo. Quando nós vamos para Cristo, nós somos novas criaturas, porque o Senhor nos faz novo. O corpo é o mesmo, mas dentro é tudo transformado. Transformado como aquele vinho foi, de uma forma que ninguém vê. Quando vê, aconteceu. Deus não precisa de espetáculos, de plateia. Ele só precisa de um coração quebrantado. De um coração contrito e remido, querendo aceitá-lo. Querendo que haja transformação verdadeira, genuína. Que haja arrependimento por completo. E então, Jesus, Ele começa a estabelecer o reino dele nesta terra. Os primeiros sinais Ele começa a manifestar, e o reino dele é justiça, é paz, é alegria. É a justiça que as pessoas não podem prover. Quantos aqui já passaram por um processo judicial e se depararam com uma justiça injusta? A justiça de Deus não é assim. Ela é uma justiça que conhece o seu coração, que conhece o seu pensamento e também conhece o outro lado. Ela é uma justiça que provê onde não há
recursos, que te direciona onde não há caminho, que te abre o impossível, que te abre o mar se for necessário. Deus promove a paz, que não é ausência de guerra, que não é ausência de conflito, mas é uma paz que remove a vergonha, que remove a humilhação, que restaura a celebração, aquele casamento. Aquelas pessoas ficariam perturbadas, envergonhadas. Mas Jesus foi lá e restaurou tudo isso com a paz dele. É aquela paz que o mundo pode estar vivendo todo tipo de conflito, porque nós estamos. Mas você sabe que é um Deus, que Ele é o provedor de todas as coisas. E Ele está provendo agora na sua vida, nos seus negócios, nas suas finanças, no seu relacionamento. Ele está te abrindo o mar para você passar. Mesmo que o inimigo esteja atrás de você e pareça que não há saída. O reino é de alegria. Não aquela do vinho que acaba, mas de uma alegria que nunca cessa, mesmo quando há dor. Mesmo quando há lutas, tribulações, a alegria do Senhor não cessa, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos quem está do nosso lado. E as misericórdias do Senhor são abundantes sobre nós e a sua graça nos alcança. O reino chegou para estabelecer uma nova aliança com você. Não daquele matrimônio imperfeito, mas agora com o noivo perfeito, que faz nova todas as coisas, que te faz uma nova criatura, que te dá um novo nascimento, que abre os seus olhos, os seus ouvidos, que te faz experimentar do sobrenatural do Senhor, das misericórdias dEle, que te faz olhar para as coisas e dizer, olha, eu sei que está difícil, mas eu sei que o meu Deus está trabalhando por mim. Eu estava inquieta hoje com uma situação e eu orei e falei, Senhor, eu estou trabalhando para o Senhor, então o Senhor trabalha para mim, porque se não der certo eu não vou poder estar no culto, então o Senhor resolve aí. E descansei e falei, tá tudo certo, o Senhor está trabalhando, mas eu sei que não é fácil. Às vezes o pensamento nos consome. Irmãos, nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo. Os nossos pensamentos nos consomem, nos afastam do Senhor. Porque às vezes a gente fica tentando melhorar o vinho. A gente fica tentando colocar água para ele render. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você só olhe para ele e fale assim, acabou. Não tem mais nada. Acabou. Eu não tenho mais recursos. O que eu sabia fazer não serve. Deu errado até aqui. Eu quero o novo, Senhor. Não pela regra, não pela lei, mas pela graça. Pelo teu amor. E, irmãos, eu preciso te dizer, lendo esse texto, você não precisa de mais força de vontade para estar aqui. Você precisa do Espírito Santo. Você não precisa de mais disciplina, que você precisa de intimidade. Você não precisa de mais regras, você precisa da graça de Deus. Você não precisa de mais esforço, você precisa de rendição. É assim que Deus nos usa. Ele nos usa quando nós reconhecemos que nada somos. Que o que nós temos pode ser útil no mundo, mas para o Senhor tudo precisa ser feito de novo. Quando nós nos rendemos, entregamos o nosso coração, dizemos, Senhor, eis-me aqui. Usa. Tem um ato do descende, que as pessoas tiram os sapatos e levantam os sapatos em sinal de dizer, Senhor, eis-me aqui. É isso que o Senhor espera que façamos de coração, não com sapatos. Não estou criticando, irmão, só estou dizendo que é uma simbologia e essa simbologia precisa nascer no seu coração, de dizer, eis-me aqui. Eu vou onde o Senhor mandar, do jeito que o Senhor mandar, fazendo tudo o que o Senhor mandar. As talhas foram enchidas até em cima, não pela metade. O Senhor, Ele quer abundância na nossa vida, que façamos tudo da melhor forma, de forma extraordinária, porque Ele é extraordinário, porque Ele faz de forma extraordinária sobre nós. Reconheça o que acabou.
Reconheça as pedras que há no seu coração, as talhas que precisam ser quebradas. Renda-se completamente ao Senhor. Obedeça de forma radical, mesmo quando você não entende, mesmo quando está confuso, que parece que não vai dar certo. Confie no poder do Senhor e experimente o sobrenatural dele, que ele tem para você. Viva nele. Case-se com ele. Forte isso, né? Mas tenha o Senhor como seu amado noivo, como seu companheiro. Busque essa alegria sobrenatural do Espírito Santo, que é abundante, que jamais acaba. Entregue a sua vida para o Senhor. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. É muito privilégio. É muito privilégio participar da vida do Senhor. Nós temos um casamento eterno com o nosso noivo. Mas nós precisamos entregar o nosso coração e dizer o sim nesta noite. Fique em pé, irmãos. Nós estamos chegando ao final desta mensagem. E eu não sei se você já entregou sua vida a Jesus. Eu não sei se você já fez uma oração de todo o seu coração, dizendo sim para Ele. Se você nunca fez, eu quero te convidar a orar hoje. Se você anseia por dar o sim para Ele, porque Ele já deu o sim para você naquela cruz, eu quero te convidar a orar com Ele, a orar junto comigo agora e dizer: Jesus, eu te convido. Eu te convido, Senhor, para entrar na minha vida. Entra na minha vida agora, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que o vinho acabou. Eu reconheço que não há recursos mais próprios. Eu creio, Jesus, que Tu morrestes por mim e já me aceitou. E por isso agora eu te digo sim. E eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Faz de mim, ó Pai, uma nova criatura. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração aí do seu lugar, levante a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oh, Senhor. Eu quero orar por você também que o vinho acabou. Que perdeu a alegria do seu casamento. Que perdeu a esperança. Que está desesperado com as suas finanças. Que não está vendo alternativa. Alguém aqui hoje que está tentando tirar a vida. Que está com pensamentos de morte. Eu quero orar por você para que isso cesse agora em nome de Jesus. Para que o Senhor possa entrar com a provisão, com um vinho novo. Que toda a taça seja quebrada agora. E a sua vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Você que precisa, que já conhece a Jesus, mas precisa entregar tudo.